Fala galera, e aí, como é que vocês estão? A gente está aqui para mais um Deepcast. Hoje a gente está com um assunto um pouco mais descontraído, mas que vai fazer a gente pensar, né? Então, se você ainda não surtou nessa quarentena, ou se já surtou, com certeza você aprendeu alguma coisa, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. O que que a gente aprendeu com esse período de quarentena? Eu já perdi as contas, estamos o quê? No oitavo ano de quarentena? Porque eu já não sei quantos dias são. Para mim já fazem 84 anos e aí a gente está nessa ainda. E a gente vai hoje conversar sobre esses aprendizados, sobre isso que a gente conseguiu extrair de bom, ou talvez de não tão bom assim, não sei como é que está sendo essa quarentena aí, mas a gente vai falar sobre esses assuntos. E para conversar mais uma vez, a gente está aqui com eles, meus companheiros de Deepcast, para estar aqui nesse bate-papo muito legal sobre isso, né? Queria ouvir um pouco sobre vocês, se apresentem aí, como é que vocês estão? Fala aí, Eric. Fala galera, tô tentando, né, sobreviver essa quarentena aí como todos vocês. E uma coisa que eu aprendi durante essa quarentena foi fazer doce de abóbora. Porém, ainda estou tentando ainda temperar adequadamente. Primeira vez eu fiz muito doce, depois eu fiz sem doce nenhum. O próximo acho que vai ficar bom. Já posso trabalhar em buffet. Acho que vai. Fala galera, tudo bem? Então, nessa quarentena eu também aprendi muita coisa na cozinha. Descobri que eu tenho talentos na cozinha, que eu posso virar uma chefe, caso a engenharia dê errado. E aprendi até a me maquiar, cara. Tô virando. Ah, não. Vou ser uma youtuber. Se caso os meus planos dê Digital errado, influencer de dá pra eu maquiagem. me virar aí como influenciadora digital. Eu não posso falar muita coisa sobre cozinha porque eu fervo uma água como ninguém. Mas fora isso, Já dá pra fazer o café, pô. nem só ferver a água, porque eu não sei nem a quantidade de café que se põe. Não sei se fica forte, se fica fraco, se fica imbebível, não dá pra saber. Então é complicado a gente seguir esse caminho, mas hoje então a gente vai falar sobre essas questões que a gente conseguiu tirar de lições, né? A gente sabe que a quarentena está flexibilizando, a gente já vê tudo reabrindo, isso dá um pouco de ânimo pra gente, uma esperança, a gente sabe que precisa dos cuidados ainda, precisa ter todo o cuidado, todas as restrições elas precisam ser cumpridas, né? A gente sabe que a vacina está desenvolvendo, então a gente acredita que isso já tenha uma data limite para se manter. A gente acredita que daqui a pouco já vai ter a vacina para a gente poder sair abraçando todo mundo, fazendo churrasco, brincando, zoando, fazendo tudo aí que a gente já fazia antes, né? Mas por enquanto a gente vai ficar ainda com esse período de reflexão, né? E eu queria ouvir um pouco, acho que a gente tem muitas histórias, muitas coisas, mas a gente separou aqui alguns pontos de conversa que eu acho que é uma coisa que ficou em geral bem atribuída entre a gente aqui, acho que entre vocês também que estão aí em casa ouvindo a gente, né? Então a gente vai listar algumas coisas, vai falar, e eu queria saber se vocês se identificam com algum desses, né? Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, né? Já aproveita, já para, já dá pausa no vídeo, deixa o gostei, volta pro vídeo, já compartilha com alguém, já comenta aqui embaixo o que, que você aprendeu e vai comentando, né, com o pessoal, manda para seus amigos que aprenderam alguma coisa. E acho que a primeira coisa que a gente podia falar é sobre a nossa organização de tempo, né? Porque eu tenho certeza que uma coisa que eu aprendi nessa quarentena é não existe falta de tempo. A gente que não sabe se organizar. Porque a gente está em casa 24/7 e ainda fala que não tem tempo para fazer alguma coisa. Me explica como é que funciona isso aí, gente. Porque eu não Não, entendo. e uma coisa que eu achei incrível, que eu percebi, né, vindo de diferentes partes, ainda mais das coisas no qual eu sou envolvido, é que, cara, tipo, a coisa que eu mais ouvi aí nesse período de quarentena, foi o pessoal falando assim, ah, eu tô todo enrolado. E, tipo, Tô todo enrolado. parecia ser a maior incoerência possível, mas tem muito a ver, né, com essa questão da organização do tempo. Tipo, antes, né, sei lá, 2019 pra trás, Antigamente, 84 anos atrás, quando começou a quarentena. Ah, era que essa quarentena fez a gente perder a noção de tempo. 2020 é um episódio à parte que já fazem cara, 10 anos que muita existe. coisa aconteceu, cara, nessa quarentena, já sou até pai. Mas, Ai, mas ai. tipo, antes as coisas, cara, tipo, tinham o seu tempo, né? Sei lá, você estudava de tal hora até tal hora, você trabalhava em tal lugar de tal hora até tal hora. Você pegava o ônibus nesse horário aqui, você tomava café nesse horário. Aí quando essa administração do tempo veio pra gente, a gente se enrolou. E tipo, isso é fato, cara.
eu escutei isso a rodo, de gente falando, não consegui fazer ainda porque tô todo enrolado. Só que, tipo, como que nós nos enrolamos se a gente que tava administrando o tempo e a gente tava com o tempo aberto? Essa organização do tempo aí foi um grande ponto mesmo que a gente tem. Eu acho que esse aí é o pulo do gato, Eric. Quando a rotina era montada pelos outros, a gente conseguia fazer. Na hora de montar a nossa, parceiro. Aí, rapaz, o negócio ficou louco demais. Cara. É puxada. A gente. Né? Primeiro começa. Quem não tem disciplina, no meu caso, de acordar cedo. Já começa aí. Se você acorda 10, já perde sua manhã toda. Porque até você acordar, tomar café, já são meio-dia, já chega a parte da tarde, você já perdeu o dia todo. Sendo um crente um pouco aqui, Jó 8:9, parte B, fala assim: nossos dias na terra não passam de uma sombra. Tipo, e é isso, cara. A gente tá vivendo, a gente vive a nossa vida aí sem saber pra onde vai, o que vai acontecer. E quando a gente teve a oportunidade, né, de montar tudo certinho, eu tinha um cronograma muito fechadinho. Não, acordando 8 da manhã, nem é tão tarde assim. 8 horas, 9 horas começo a trabalhar e vou até não sei que hora. Aí acordo 8, aí até levantar da cama 9, 9:30 eu começo a trabalhar, aí começo 10. Aí já era, cara. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente, no dia a dia aí, de dia normal sem Covid, a gente acha que a nossa vida, ela só não funciona, as coisas só não dão certo, né? Não vão pra frente por falta de tempo. Na quarentena, pra mim, uma das maiores lições também foi essa. Muita coisa a gente não faz porque a gente simplesmente não tem disciplina, né? Prefere procrastinar do que fazer as coisas como deveria ser feito. Triste. Rapaz, mas eu vou te falar que esse negócio de acordar aí, eu nunca entendi. Que você acorda de manhã, você dá uma piscada, passou 2 horas. Eu não sei que piscada longa é essa que acontece. Não sei o que acontece com vocês, mas acontece comigo de vez em quando. Você tá lá de boa, botou o relógio pra despertar, acordar 8 horas, você fala, 8 horas, levantar às 8 e pouco, daqui uns 5 minutos, você fecha o olho quando dá 10:30. Não dá, cara. Não dá. Mas... Tipo, o legal da gente falar sobre isso, né, é mostrar isso, sabe? Eu acho que não só para esse período de quarentena, acho que se a gente não ter organização para tudo, a gente nunca vai conseguir fazer nossas coisas e nem chegar a algum lugar, vamos dizer assim, né? Porque se a gente não tem organização, a gente meio que conta com a sorte de dar certo. E não tem plano B caso dê errado. Você não tem saída, você não sabe o que você vai fazer. Tipo, não tem planejamento. Se eu não tenho planejamento, eu vou fazer. Não deu certo? E agora? Eu não sei o que eu posso fazer se não der certo. Acho que a questão dessa organização ela é muito importante para todos os aspectos da vida, para a gente poder trabalhar isso melhor, né? E eu acho que eu acabei te cortando, Eric. Fala aí, o que você ia falar? Não, só acrescentando, né, sobre essa questão, trazendo essa frase aí que eu disse que eu ouvi, tô todo enrolado. E aí, porque foi uma coisa muito curiosa, né, desse tempo. Tipo, como assim a gente se enrolou se a gente, pelo menos, né, na teoria, mas na prática também, a gente passou a ter mais tempo? Tipo, como que a gente pode ter se enrolado? Parece uma coisa estranha, né? Esse fenômeno aí que aconteceu com a gente. E eu acredito que isso aconteceu também com várias pessoas aí que vão estar ouvindo aí, gente aí, que estão ouvindo agora, em relação a essa administração desse tempo, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Porque, cara, como a Thaís falou, tipo, caiu, tipo, tá na nossa mão. A gente passou a construir o nosso próprio cronograma. A gente tinha algumas tarefas, né, algumas atividades para fazer durante o dia, e a gente teve que compor um cronograma para poder realizar essas tarefas, né? Organizar o tempo nosso, distribuir as tarefas dentro do tempo. Só que, de uma forma incrível, a gente se enrolou. A gente tendo o tempo na nossa mão, a gente se enrolou com esse tempo. Então, uma coisa que a gente aprende, né, que a gente tem que melhorar muito em nossa vida, de fato essa organização do tempo, essa administração do tempo. Tipo, a gente precisa, cara,
saber lidar melhor com esse tempo, né? Esse momento que a gente tem nas mãos. Thaís leu o texto aí de Jó, tipo, a nossa vida, ainda mais se você for pegar pela ótica divina, a nossa vida não é nada, é um sopro, é uma sombra. Então, assim, ela é muito passageira. Então, cada segundo ou cada minuto nosso é muito valioso. E muitas vezes a gente perde muito tempo, né? Como já foi falado aí também, acho que foi o Jean que falou, com essa questão de procrastinação, de deixar as coisas para depois. Essa questão também de você, sabe, de você se acomodar e de você se envolver num ciclo, cara, de ócio, de você ficar ali e, tipo assim, não fazer nada. E por mais que às vezes seja bom a gente, tipo, assistir algum filme, ver alguma série e tal, mas tem uma hora que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Sei lá, alguma coisa de boa pra alguém, pra gente mesmo. E durante esse tempo foi bem curioso isso, porque se a gente desse mole, a gente ficava nessa. De, sei lá, de ficar, tipo, normal aí, zero produção, zero tudo, e não, sei lá, sem evoluir nada, sem fazer nada. E aí nessa brincadeira a gente começou na primeira semana, segunda semana, aí fez um mês, aí a gente, opa, caraca, já tem um mês, mano. Aí depois 2 meses, e aí chegamos, né, em 2043, e a gente tá aí dentro dessa bolha do coronavírus, né? E a gente tem que também tomar cuidado, porque a gente pode ter 2 extremos, né? O que quer fazer muita coisa, porque eu tive essa fase também. No início eu fiz uns 10 cursos ao mesmo tempo, querendo aproveitar o máximo de tempo, me cobrando ao máximo. E tem um momento também que a gente procrastina ao máximo. Então, o importante, tanto na quarentena, né, que a gente pode levar para a vida, é dosar o nosso tempo. Eu, às vezes, ficava trabalhando, às vezes, sem necessidade, tanto tempo, passava do horário, fazia um monte de hora extra, sem necessidade. Eu poderia deixar para amanhã, Verdade. resolver depois. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, não se cobrar muito também, né, não, para a ansiedade não vir, ter excesso de futuro no nosso presente, mas também a gente tem que trabalhar a nossa mente, porque senão a gente fica frustrado, as coisas ruins começam a invadir a nossa cabeça e a gente pode deixar com que a gente seja contaminado com coisas que não fazem sentido, né? Então ter esse cuidado, essa dosagem, assim, aproveitar também o tempo com Deus, coisa que eu consegui fazer muito mais na quarentena por estar em casa, né? Consegui acordar, fazer minha devocional e tal. Então, assim, o que eu aprendi muito também foi isso. Cara, a gente precisa separar um pouquinho do nosso tempo para cada coisa no nosso dia, né? A gente precisa trabalhar, precisa estar com os pais, precisa estar com... separar o nosso momento com Cristo a sós também, né? Com Deus e tal. E assim vai. Legal, legal. Isso é muito legal, que a gente pode ver que o maior perigo de se trabalhar em casa é a própria casa. A quantidade de distração que a gente tem dentro de casa é uma parada muito grande, sabe? Tudo acontece dentro de casa quando você quer fazer alguma coisa. Você fala, vou parar para focar em alguma coisa. O mundo cai fora do seu quarto, fora do seu escritório e tudo acontece para você não fazer aquilo que você quer fazer. Aparece uma notificaçãozinha no YouTube do vídeo de um canal que você acompanha, que você estava doido para que saísse. Netflix manda notificação de temporada nova. Aí acontece alguma coisa dentro de casa, você tem que levantar para sair para ajudar. Alguém te chama para fazer alguma coisa e, tipo, acaba você ficando meio doido às vezes, né? Você fica meio Já não era meio normal, louco né? com isso de tanta coisa. Isso aí é verdade. Mas pegando esse gancho também de Thaís, acho que a gente pode seguir adiante, né? Acho que outra coisa que a gente tem aprendido muito sobre Thaís falou, não fazer muito uma coisa, não focar muito em uma coisa só, mas equilibrar, ocupar a nossa mente com as coisas certas, né? A gente pode citar Eclesiastes 3, se quiser, né? Que é tempo para todas as coisas debaixo do sol, tempo de plantar, tempo de colher, de rir, de chorar, e acho que a gente precisa entender isso aí na questão de ocupar a mente com as coisas certas no momento certo, né? Tipo, acho que a gente pode sempre virar para isso. Agora eu vou trabalhar, então eu vou ocupar a minha mente com as coisas do trabalho durante esse período. Aí entra organizar seu tempo com ocupar a mente com as coisas certas, né? Você organiza seu tempo para trabalho e você vai ocupar sua mente com o seu trabalho naquele tempo.
Aí você terminou seu trabalho. Agora é meu horário de lazer. Vou ocupar minha mente com alguma coisa. Vou ler um livro, vou estudar a Bíblia, vou assistir um vídeo, vou fazer alguma coisa, vou focar em outra coisa. E aí a gente consegue direcionar, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Sobre ocupar a mente com as coisas certas. Só um minutinho. Só Kiara parar de latir aqui. Do nada, Kiara, tá bem? Vai, pode prosseguir. Ô, Thaís, qual é a frase aí, Thaís? O quê? Pode falar, pode falar a frase, pode falar. A frase mais conhecida do cristão, dá pra botar como legenda na foto do Instagram. Cabeça vazia, oficina de Satanás. Que isso, mano. Essa é da tia da Cara, eu Breia. ouço essa frase até hoje. Até hoje eu ouço essa frase, velho. Boa pra soltar no Twitter. Mas essa questão, né, eu até tava falando há pouco sobre isso, a questão do ócio e tal, e essa frase que a Thaís falou, essa deixa também do Jean, uma coisa também que a gente se deparou nesse tempo foi, em dados momentos, né, ocupar a mente com coisas inadequadas para aquele momento, né, e a gente vê, igual a Thaís falando desse tempo que ela passou dela aí, de às vezes querer trabalhar mais, de fazer isso, fazer aquilo, e às vezes querer fazer muita coisa em pouco tempo. E o outro extremo que a gente enfrenta, a dificuldade, é quando a nossa mente esvazia mesmo de vez. E como eu estava falando, né, a gente entrou, né, nesse isolamento e começou, tipo assim, sem prazo não tinha uma validade, uma data de validade, uma data fim. A gente começou nele, mas a gente não sabia quando ia acabar. E a gente não sabe quando ao certo vai acabar, embora o fim está sendo empurrado de goela abaixo. Mas a gente começou a viver isso e a ter que lidar com esse tipo de experiência. Então, na primeira semana, a gente olhou assim, vou descansar um pouco, tô esse tempo todo aí na correria, vou parar um pouco, não vou fazer nada não. Aí na segunda semana, tipo assim, não vou fazer nada não. E aí se passaram, sei lá, 2, 3 meses e a gente continuou, cara, nessa mesma dificuldade. E o problema entra justamente quando essa mente nossa, ela se esvazia. E se esvazia de quê? A mente não vai ficar vazia. Nunca a nossa mente está vazia. Né? Não sei nem se pode chamar de ditado isso, versículo extra-bíblico. É apócrifo. É apócrifo. Essa citação aí de um apócrifo. Mas a questão, tipo, não é que a nossa mente fica vazia, né? Mas é que, às vezes, a gente permite que a nossa mente ela se esvazie de coisas importantes e coisas boas. E aí ela pode ser ocupada por coisas ruins. E aí, nesse momento, que a gente acaba muitas vezes perdendo esse controle. Tipo, não é que a gente tá com a cabeça sem pensar nada e aí a gente começa a maquinar coisas ruins. Mas é que a gente se esvazia das coisas boas que estavam na gente. A gente antes estava com uma rotina de culto, uma rotina de amizades positivas, uma rotina de momentos, sabe? Com família, sei lá, com trabalho, com produção. E aí, de repente, a gente se esvaziou dessas coisas. E aí, o que entrou no lugar? E aí, quando a gente observa isso, a gente vê o que a gente está fazendo, né, com esse tempo. O que a gente está fazendo com esse espaço da nossa mente. E por isso que é importante a gente ter, né, isso gravado na nossa consciência, cara. Que a gente precisa, não só desse tempo de quarentena, mas saindo desse período, a gente precisa enxergar a importância da gente ter coisas boas firmadas na nossa mente, no nosso pensamento, né? Da gente se encher mesmo, sabe? Da palavra de Deus, de amizades boas, de amizades positivas. Porque quando a gente se esvazia disso, aí que Satanás entra, como diz aí o texto aí do Apócrifo. E a Bíblia já diz, né, que o trabalho edifica o homem, né? As coisas boas, elas vêm da produção da nossa mente para coisas boas. Quando a gente trabalha, a gente está usando a nossa cabeça, né, o nosso cérebro,
para coisas que vão ajudar a sociedade, ajudar o meio, de alguma forma você vai estar contribuindo com alguma coisa. Quando você deixa essas coisas de lado, né? Principalmente a quarentena, a gente está com o celular o tempo todo na mão. No dia a dia, se eu entro numa aula, é mais difícil eu pegar no celular para ver alguma coisa. Se eu estou no trabalho em si, no escritório, eu quase não encosto no meu celular. E o celular, o Instagram, o Facebook, as redes sociais, elas trazem muita informação pra gente do meio externo. Dependendo do que você segue, dependendo do que seus amigos sigam, do que compartilham com você, você vai absorvendo aquilo e você vai criando coisas na cabeça que não deveriam ser priorizadas naquele momento. Então, trabalhando de casa, eu já tenho mais acesso ao celular. Estudando de casa, eu já tenho mais acesso ao celular. Então, essas coisas, elas vão alimentando a nossa cabeça. Então, ou a gente fica deprimido, né? Vendo as pessoas, talvez, postando coisas que, enfim, estão fazendo, ou onde elas estão, ou o TBT delas, e a gente fica pensando que a gente gostaria de ter algo desse tipo, cria comparações e tudo mais, e também gera ansiedades. Poxa, LinkedIn, não sei se vocês têm acesso a essa rede social querida, mas Eu prefiro me abster. é uma rede social, se você entra, pra mim, nesse período de quarentena, ela gera uma ansiedade absurda, porque eu olho assim, tanta gente fazendo tanta coisa, curso e capacitação e fechando projeto e não sei o quê. Então, a gente gera uma ansiedade assim, caramba, o mundo tá andando lá fora e eu não tô. Então, quando a gente preenche a nossa cabeça com coisas que realmente vão nos trazer sustento, né? Ou o nosso trabalho, ou um filme que a gente gosta de ver, um livro, procurar estudar também, eu acho que isso é importante. Ah, Thaís, estudar o quê? Tipo, estudar qualquer coisa. Vai estudar as notícias, sabe? O que tá acontecendo no mundo, pra onde vai o coronavírus. Parar de ver fake news e tal, tentar ver o que a ciência tá estudando, vendo por trás disso, o que a economia tá sofrendo e tudo mais. Então a gente tentar colocar a nossa mente sempre num lugar onde não caia pra ansiedade nem pra depressão, né? Tipo, buscar isso sempre. É óbvio, né, que nem sempre a gente vai conseguir isso, infelizmente. Vão ter tem muitas pessoas sofrendo aí com ansiedade, depressão, suicídio, que pode ser um assunto aí de próximos Deepcasts. Spoilers. Fica no ar, quem sabe. Mas, enfim, aí é óbvio que tem que ser tratado com um profissional e tudo mais, né, na medida possível. Mas se a gente puder evitar algumas coisas, é importante. Isso aí. Isso é legal. Eu acho que uma das melhores formas da gente encontrar o equilíbrio, né, principalmente nós cristãos, é buscar a palavra, né? A gente tem que sempre voltar para ela. Tá lá o texto, né? Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por vocês? Ele tá, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, e lá em Mateus 6,33 também tem, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, acredito que para a gente ocupar a mente com as coisas certas, primeiro a gente tem que estar com a mente na prioridade, no lugar certo, que são as coisas de Deus, né? Nossa mente tem que estar voltada para Deus. E a partir disso a gente consegue organizar, a gente consegue entender sobre como nossa mente deve estar ocupada, sobre com que ela deve estar ocupada, e assim a gente seguir, né? Falando em seguir, eu acho que a gente pode falar de uma parada que é muito importante, que aí eu sempre escutei muito de muita gente e tal, que queria sumir de casa porque não aguentava mais olhar para a cara dos parentes, olhar para a cara de fulano que tá ali. Eu queria saber, que acho que é um aprendizado que a gente teve, né? Nosso relacionamento familiar. Como é que a gente tem lidado com o nosso relacionamento familiar estando em casa o tempo todo com a nossa família, né? A gente sabe que tem gente que tem problema com família, com pai, com mãe, muitas discussões, muitas coisas. E acho que esse foi um período muito importante para o pessoal aprender a esse tipo de convivência, a liberar perdão, a ouvir, a honrar pai e mãe, perdão,
sobre tudo aquilo que a Bíblia nos diz, acho que é um período que ajudou, né, algumas pessoas a melhorar esse relacionamento, né? E, por exemplo, tô tendo um relacionamento melhor até com a minha avó, que às vezes a gente tinha os atritos, né? A senhora de 79 anos apronta muito. É de sério, de verdade. Minha avó apronta um cadinho. E aí eu tô tendo um pouco mais de paciência, a gente tá sabendo conversar mais. Porque eu fiquei um maior período com a minha avó, né? Porque minha mãe teve que. Meu pai teve aquela questão do coronavírus, ficou 17 dias internado, aí meus pais ficaram na casa da minha irmã. Então eu fiquei com a minha avó. Ficou minha avó e eu, 17 dias da casa sem sair para lugar nenhum, e a gente vai aprendendo a conviver. Né? O próprio relacionamento com os meus pais, com aquilo, a gente vai desenvolvendo um relacionamento melhor, né? Se a gente buscar um relacionamento melhor. Porque se a gente não buscar também, acredito que é de mal a pior que a gente pode ter desse confinamento aí. Né? Acho que é um ponto muito importante para a gente conversar aqui, ouvir de vocês, se vocês tiveram alguma experiência com isso, né? Com relação a esse relacionamento aí, se vocês ouviram de alguém, alguma coisa, né? Fiquem à vontade, sem pressa. Thaís. Posso começar? Então, pra mim, tem sido uma experiência bem diferente, porque, como eu falei no episódio anterior, eu tô há 4 anos morando em República, né? Então, eu ficava com os meus pais nas férias e tal. Só que a gente morava numa casa antes. Esse ano, a gente tá morando em apartamento, um lugar bem pequeno. Eu não ficou muito menor por conta da quarentena e todo mundo em casa. Então tem sido uma experiência, pelo menos pra mim, muito boa, porque há 4 anos eu não ficava tanto tempo com minha família, né, estando com eles. Eu não lembrava o quão era bom comer a comida da minha mãe todos os dias. Enfim, e tem sido um momento de muita gratidão, assim, porque meu pai também teve coronavírus, ficou no início da quarentena com ele, então ele estava sofrendo com isso, a gente conseguiu se unir mais, né, conversar mais, coisas que no dia a dia saio 6, chego 11, acabo não vendo, nem falando direito. Então tem sido muito agregador para mim. Mas uma coisa que eu tenho reparado também, que é muito importante, a gente, nesse momento, foi muito importante para mim separar tempos para mim. Momentos de meditação meu, tipo, de parar. A questão da devocional foi muito essencial, porque é o meu momento com Deus ali, né, comigo e tal, algo só meu. Parar pra assistir um filme só eu, parar pra ouvir uma música quietinha no meu canto, porque às vezes a agitação dentro de casa é tanta que é importante a gente também olhar também pra gente, assim, em determinados momentos, pra ansiedade também não tomar conta, né, do dia a dia. Às vezes ouve muito, muito barulho e a gente acaba ficando doidinho junto. Então, um aprendizado também foi isso, assim, separar um tempo pra mim, mesmo estando em casa, né? E essa questão desse tempo, né, da quarentena, e esse relacionamento em família, ele trouxe, né, como é que eu vou dizer, uma influência, assim, uma força, né, para poder fazer com que as famílias, tipo, elas tomassem 2 caminhos. Elas não puderam mais ficar no meio termo, não puderam mais ficar naquele, tipo assim, não, eu tolero, não, eu até aqui tudo bem, eu me envolvo pouco. Só tiveram 2 caminhos que as famílias puderam tomar nesse período. As famílias que eu digo, principalmente as que vivem, né, sob o mesmo teto. Ou elas, né, começaram a se entender de uma forma plena, ou elas tiveram que se romper. E aí isso deu espaço a outras coisas, né, mais graves, mais críticas, e que a gente até, por mídias e tal, a gente ficou sabendo. Até antes da gente começar aqui a gravação, o Jean estava citando sobre esses exemplos aí, trágicos, né, de aumento de violência doméstica, e essas coisas de conflito, né, oriundas de conflito, dessa má administração, desse relacionamento em casa.
Então, dois caminhos foram colocados diante das famílias, né? Ou se dá bem ou se dá mal. A gente não pôde mais fugir. E nesse momento, cara, felizmente, né, eu e Camila aqui, a gente tem a nossa vida, assim, a gente tem o nosso eu diferente muitas vezes, nossas opiniões, só que a gente meio que se dá bem e a gente tem acostumado um com o outro no decorrer desses anos, né? E assim, a gente até já conversou isso algumas vezes aqui em casa, que a gente não conseguia imaginar como que deveria estar, tipo, um casal, uma família, que estava assim, tendo algum tipo de relacionamento, sabe, mal, antes dessa crise, e agora, no isolamento, tiveram que viver 24 horas um olhando para a cara do outro, sabe? Sem poder ir na rua, sem poder o homem ou a mulher, ou o filho, o irmão, de ir e falar, vou na casa de fulano, vou fazer isso aqui, vou no shopping. Não tinha para onde fugir. A gente teve que encarar os problemas familiares e resolver eles. Infelizmente, como falamos aqui, muitos tentaram resolver de uma forma, né, trágica, de uma forma corrompida, de uma forma que a gente repudia. Mas bem-aventurados os que conseguiram, né, resolver esses conflitos de uma forma positiva, né, buscando mesmo essa conciliação, esse consenso. Eu sei que a gente não é igual, cara, a gente não vai ser igual. E a ideia nem é um se tornar igual ao outro, um se tornar cópia do outro, mas é a gente conseguir viver com o outro. A ideia de família, a ideia de relacionamento, seja ele de relacionamento, né, de casamento, de namoro e tal, mas relacionamento mesmo de amizade e tal, a ideia é você conseguir conviver com as pessoas. E agora a gente teve essa experiência. Ou a gente convivia, ou a gente não vivia. E aí, os que conseguiram conviver, acredito que vão sair dessa crise aí com seus laços mais firmados, sabe? Famílias mais fortes, casamentos mais bem construídos. E aqueles que não conseguiram viver nesse momento, né? Não literalmente em alguns casos, mas Deus vem estar abençoando, né? Mostrando uma porta aí de uma solução para essas vidas, para que a graça dele adentre esses lares para transformação. Porque esses casos são muito infelizes, né? Mas felizes os que conseguiram lidar com essas dificuldades. E felizmente a gente aqui está conseguindo lidar bem. Agora tem o pequenininho também para dividir a atenção. Mas... A atenção é mais para o pequeno aí. Vamos dizer que esses meses têm sido bons para vocês, porque vocês conseguem dar máxima atenção ao filhão aí, né? Então, tipo, precisa de muito cuidado, então não tem preocupação de falta de tempo para cuidar. Vamos dizer assim. Não tem preocupação de falta de tempo se tiver organizado, né? Senão, não consigo fazer nada. Isso é verdade. Ai, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Isso é bom. Felizmente a gente tá podendo ficar mais tempo junto. E a gente olhando isso, né? A gente falar sobre organizar tempo, ocupar a mente, né? Essa questão do relacionamento familiar, isso leva a gente para um ponto mais à frente, né? Que a gente precisa estar atento e ter foco para o que realmente importa. Né? Esse aprendizado é uma coisa que a gente precisa ter nessa quarentena, porque foi o que a gente já falou mais atrás. Com tantas distrações que a gente tem, né, no dia a dia, dentro de casa, com coisas que tiram o nosso foco, o que realmente importa? Né? A gente estava conversando entre a gente antes de começar a gravar aqui, o Eric falou, né, sobre isso. Porque hoje a gente só tem o que realmente importa, porque a gente não pode fazer mais nada. A gente está aqui e a gente tem que buscar de fato o que realmente importa, né? Que hoje é o quê? A nossa família, a nossa forma de trabalho, quem está conseguindo trabalhar de casa, nossos estudos. Então a gente está realmente conseguindo direcionar nosso foco para o que realmente importa. Para as coisas de Deus, quem sempre falava que não tinha tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer as coisas, agora pode estar tendo, pode estar conseguindo fazer suas devocionais, pode estar tendo mais intimidade com Deus, pode estar tendo melhor comprometimento com as coisas de Deus, né? Então esse foco eu acredito que é uma coisa que a gente precisa estar direcionando para essas coisas certas, porque são as coisas certas que realmente importam, né? Principalmente o reino de Deus e a nossa família é uma coisa que a gente precisa estar direcionado para conseguir ter realmente atenção com isso, né? Isso é muito importante para a nossa caminhada de vida, né? Não só a nossa quarentena. Esse tema, né, esse ponto, é curioso a gente pensar, porque
a gente entrou, né, no meio desse isolamento, como eu falei, a gente não esperava muito por isso, parece que as coisas foram surgindo de repente, a gente foi se colocando nessa situação, e é como se de uma hora para outra alguém viesse no nosso portão e fechasse ele do lado de fora e tipo assim, agora vocês não podem sair e acabou, vocês se viram aí dentro aí, o que vocês tiverem que fazer, pede por aí mesmo, alguém te entrega aqui pelo portão. E aí a gente começou, aí começou, né, a iFood aí bombando e o caramba. Aí a gente começou a fazer vários questionamentos, né? A gente começou aquele saudosismo, a gente assim, poxa, que saudade de estar com meus amigos, a primeira coisa que eu vou fazer é estar com meus amigos. Ou então outros assim, poxa, que saudade, cara, de estar na minha escola, de estudar, poxa, de ver meus colegas lá, de passar aquele tempo com os professores. Outros vieram e falaram, poxa, saudade, meu, dos meus avós, cara, não posso ver meus avós, não posso visitar os idosos, o que eu vou fazer agora, caraca, que saudade, sei lá, de várias outras coisas, cara, que a gente foi colocando, a gente foi vendo, né, que a gente sentia falta. E o interessante é que nesse tempo todo que a gente teve até então, a gente parecia que não dava o tamanho e valor para essas coisas. Então, uma coisa que essa crise, esse isolamento, essa quarentena proporcionou a gente é refletir sobre o que realmente importa. O que você sentiu falta, cara, nessa quarentena? O que você ficou lá se lamentando lá, entendeu? E quantas vezes esse mesmo objeto de apreciação seu aí, de saudosismo, quantas vezes você rejeitou ele em outros momentos? Quantas vezes você pôde estar com seus amigos e não esteve? Quantas vezes você pôde, ir na casa dos seus avós, dar um abraço neles, fazer uma visita surpresa e você não fez? E aí, quando parece que você foi impedido de realizar essas coisas, elas começaram a ter valor. E aí, aquilo que você dava o seu tempo total, talvez redes sociais e outras coisas a mais, você pôde continuar com essas coisas. Mas, sabe, não é o que realmente importa. Então, uma coisa de grande aprendizado que a gente pode levar dessa quarentena, cara, é, sabe, aquilo que a gente sentiu falta nesse tempo, a gente agora podendo voltar à vida normal, a gente lidar melhor com essas coisas, sabe? Se você ama de fato seus amigos, dedique tempo para seus amigos. Se você sentiu falta da escola, ama estudar, descobriu que ama estudar, valorize seu tempo de estudo. Escola não é eterna, cara. E todo mundo sabe disso, até mesmo aquela pessoa que está lá começando lá o jardim. Parece que é eterno. Dura mais do que para outros, né? Mas eterno não. Com certeza. Eterno não é, cara. Uma hora resolve. Então, assim, é a gente saber, sabe? Quando voltar esse tempo aí, a gente poder viver livremente, a gente parar de gastar nosso tempo com tanta futilidade e a gente investir o tempo que a gente tem com as coisas que a gente viu que tem valor. É a nossa família, muitas vezes, nossa escola, às vezes até mesmo nosso trabalho, sabe? Nossos colegas de trabalho, colegas de escola. Tanta gente que a gente achou que não tinha valor, cara. E agora a gente sentiu uma saudade tremenda desse pessoal. Então, talvez a gente precise valorizar eles, né? Verdade. Às vezes a gente perde... E que a gente não seja, depois que isso tudo voltar, igual aquela galera que vai para acampamento e fala que vai mudar o mundo, revolucionar o mundo. Um mês depois. Um mês você tá sendo otimista, eu dava uma semana. Vamos mudar o mundo ainda. Que a gente consiga sempre dar valor nessas pequenas coisas mesmo. E uma coisa que eu reparei também relacionado a esse assunto é que realmente as maiores alegrias estão nas pequenas coisas, né? Mesmo que... É óbvio. Poxa, eu sinto saudade de viajar e tal, isso custa caro e tal, mas assim, às vezes estar com os meus amigos conversando numa rodinha entre uma aula e outra na faculdade é uma alegria absurda pra mim. E eu não tô gastando nada pra estar ali. Só em estar com eles, assim. Então, essa valorização também das pequenas coisas, né? Quanto custa a nossa felicidade? Às vezes a gente fica aí correndo atrás de tanta coisa pra ser feliz, pra conquistar mais, pra sonhar mais. Mas
o que nos deixa feliz estar aqui tão perto da gente, é a nossa família, são os nossos parentes, são os nossos amigos. É importante a gente refletir sobre isso, né? Sim, com certeza. E é muito Enfim. importante sobre essa questão de o que te faz feliz, né? Acho que como cristãos a gente precisa encontrar primeiro a alegria em Deus sobre essas coisas para depois a gente direcionar nosso pensamento a outras coisas que fazem bem para nós, né? Temos que ter nossos momentos de felicidade aqui com os nossos amigos, com nossos parentes, temos que ter. E a gente precisa de fato, como o Eric falou ali, né? A gente precisa tomar esse tempo depois que isso acabar, né? Realmente seja presente naquilo que você faz. Porque. Eita, chegou a falhar a voz aqui. Nem entendi. Mas porque a gente via Deu antes da uma desafinada quarentena aí. pessoas juntas, mas não presentes, né? A gente via grupos reunidos, mas cada um mexendo no seu celular, cada um fazendo outra coisa. Eles estavam ali, mas não estavam ali. Parecia que eles só queriam fazer uma roda e ninguém se falar. É verdade. Então, se você gosta dos seus amigos, se você ama seus amigos, se você ama sua família, se você toma um tempo com eles quando isso acabar, mas esteja presente, né? Faça aquilo com gosto, com excelência, né? Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus, e tudo que você for fazer, faça com dedicação, né? Tudo que você for fazer é com dedicação. Acho que é até isso, de estar com seus amigos, estar com sua família, né, do seu trabalho, de tudo. Focar nas coisas certas é fazer também com dedicação, sabe? Você ter empenho, esmero, ter excelência, né? A gente precisa ter excelência em tudo que a gente faz, porque a gente serve a um Deus perfeito. Então a gente precisa ter excelência em tudo isso. Né? Tudo que a gente for pregar para fazer, tudo da sua vida, faça com excelência, para a gente poder estar caminhando para algum lugar, sabe? Para a gente estar podendo desenvolver isso nesses pontos, né? Com isso é muito legal essas coisas, porque realmente eu via muito. Principalmente a galera mais jovem e tal, que sempre se reunia do nada, daqui a pouco tava cada um num canto mexendo no seu celular e parecia que nada mais estava fazendo sentido. Eu acho que a gente antes da quarentena perdeu um pouco desse senso de presencial, de vida real, né? E a quarentena tá mostrando que o mundo virtual não é isso tudo, que as pessoas sentem falta da vida real, Uhum. da socialização, de estar presente, do calor humano, do É abraço. verdade. A gente está percebendo o quanto isso faz falta. E essa vai ser uma coisa muito Verdade. importante pra gente quando a gente voltar. Que não seja síndrome de acampamento. Acho que a gente consiga de verdade prosseguir com isso pra frente, né? Nessa mudança de vida. E falando nisso, né, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Acho que uma coisa que a gente teve que reinventar muito, de tudo isso, acho que foi a maneira da gente trabalhar também, sabe? A gente, quem está trabalhando, né, quem não está trabalhando está buscando alguma coisa. A gente vê muita coisa acontecendo nessa quarentena, empresas surgindo, pessoas se virando como podem, né, para trabalhar, para conseguir seu sustento. Eu acho que o mercado de trabalho é uma das coisas que a gente aprendeu a lidar nessa quarentena com formas diferentes, né? O home office está aí para mostrar que a gente realmente precisa fazer os tópicos de cima, porque se a gente não se organizar, a gente vai ter que virar às 3 noites para entregar o negócio no prazo. Uhum. Né? Não só isso, não só o mercado de trabalho, mas a faculdade que começou a fazer EAD. Eu falo de organização porque antes de eu me organizar, eu ainda preciso organizar melhor. Quando eu me deparei com todas as matérias do seminário, com as coisas que eu tinha para fazer de vídeo, das artes, eu olhei e falei, eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha me organizado no começo, mas graças a Deus eu consegui entregar tudo no prazo. Deus é bom. A gente vê como a gente Deus é precisa se bom. reinventar com relação a trabalho também, né? O quanto a gente pode, de uma oportunidade. Às vezes a gente tá em casa desempregado, tá querendo melhorar um pouco a renda, querendo melhorar alguma coisa. A gente vê esse mundo como tá hoje de quarentena, a gente vê o empreendedorismo, pessoas criando negócios, pessoas se reinventando, criando coisas do nada, sabe? Como é que agora eu posso parar para pensar, meu Deus, eu preciso arrumar um dinheiro para comer, eu não tenho como. A gente acredita na provisão divina. A gente acredita que Deus provê para nós o sustento, né? Pão nosso de cada dia dados hoje. Lá, né? A gente pede o pão de cada dia e Deus nos dá direcionamento, mas a gente precisa fazer alguma coisa para isso.
A gente precisa se movimentar. Eu acho que isso gerou muita coisa boa para isso. E acho que ainda dá tempo de muita coisa boa surgir. A gente tem visto muitas soluções para problemas que a gente não tinha achado solução ainda nesse período de quarentena, né? Muitas empresas surgindo para solucionar problemas que a gente tinha que não fazia ideia de como solucionar porque ninguém tinha parado para pensar nisso ainda. Mas essa quarentena deu essa oportunidade pra gente, né? E o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que foi benéfico pro mercado? Teve muito problema, a gente não é economista, a gente não é nada desses negócios, a gente tá falando como um cidadão, como pessoa que tem que trabalhar para se sustentar, né? Pessoa normal. A gente vai falar de mercado de trabalho como pessoa normal, do que a gente tem visto, de até pessoas próximas se reinventando, fazendo coisas para poder conseguir o seu sustento, né? Eu queria ouvir a experiência de vocês sobre essas questões aí agora. Eu vou falar que eu acho que Eric tem mais a acrescentar sobre esse ponto, então vou dar só um panoramazinho. Eu acho assim que tiveram muitas possibilidades no meio disso tudo, né? Tiveram pessoas que sofreram com não conseguir sustentar o seu trabalho sem ser presencial, não tem como. E tiveram pessoas que conseguiram mesclar o seu trabalho, né? Poxa, antes eu gastava tanto para manter funcionário dentro de um lugar que não tinha necessidade. Ele podia fazer isso de casa e às vezes com mais produtividade. E tiveram pessoas que falaram assim, caramba, eu posso fazer tudo de casa. Caramba, eu desgastava minha vida, ficava 4 horas dentro de um transporte público para ganhar às vezes menos do que hoje eu tô ganhando dentro de casa, do que fazendo coisas que eu não gostava tanto quanto eu tô fazendo agora dentro de casa. A gente tem vários cenários, né, que a gente pode pegar aí como base. E o legal da crise é isso, né, que a gente consegue pegar situações. Tem pessoas, sempre na crise surgem soluções para vários problemas. Enquanto tem gente chorando que não vai conseguir mais trabalhar, no meio de num coronavírus, tem gente criando fábrica, fazendo produção de máscaras para ganhar mais dinheiro, né? Em meio à crise, muitas coisas são levantadas, muitas vidas são abençoadas também. Então, é legal isso, né? Um país como o nosso, né? Que tem tanta diferença em relação a classes, né, baixa, média e alta, a gente vê que pessoas de qualquer tipo de classe conseguissem se levantar para produzir algo legal, tirando experiências legais, fazendo coisas diferentes para o sustento da sua casa. Então isso é incrível, né? Essa oportunidade que a crise traz, mesmo que seja num momento difícil. Pode concluir. Não, Antes de isso Eric mesmo. falar, só um adendozinho pra galera. A gente sabe, né, existe toda uma dificuldade no nosso país, mas eu acredito que nós três acreditamos no potencial de cada indivíduo. E a gente sabe que brasileiro é uma espécie fora de série em criatividade para conseguir se virar. Então a gente acredita no potencial do indivíduo e acredita que todo mundo tem condição de conseguir alguma forma de sustento de maneira correta e conseguir se reinventar, mesmo na sua maior dificuldade. Né? A gente sabe de todas as dificuldades que o nosso país passa, a gente sabe disso tudo. Não vamos entrar sobre esse assunto, porque é um assunto muito vasto, que não é do nosso campo de conhecimento. A gente só vai falar sempre como cristão e cidadão, e como cristãos a gente sabe que a gente acredita que colocando a confiança em Deus, depositando sua esperança em Deus e se esforçando, você consegue alcançar alguma coisa, né? Nem todos vão conseguir chegar a um lugar muito alto, mas talvez um lugar suficiente para você conseguir manter sua família, manter sua casa e viver sua vida, mas sempre colocando Deus na frente. Então vai, Eric, o que você tem a dizer sobre isso aí? Pegando esse tópico e assim, destacando um outro ponto, né, que a gente pode observar de aprendizado desse período de quarentena, e que com certeza isso vai mudar, como que as coisas vão se desenvolver daqui para frente, como já foi falado essa questão do home office. Porque isso sempre foi algo que é difícil, né, das empresas digerirem essa situação. Assim, como assim eu vou manter um funcionário meu trabalhando da casa dele? Ou como que eu vou vigiar ele trabalhando? Como que ele vai render a mesma coisa? Como que ele vai operar da casa dele? E existe, né, uma certa desconfiança por parte do empregador
em relação a esse tipo de trabalho, essa modalidade de trabalho. Isso foi crescendo, né? Esse tipo de trabalho, essa modalidade foi crescendo nesse rumo, né, de computação, que muitos já experimentaram desse tipo de vivência, mas nas outras áreas, né, do nosso mercado de trabalho, isso era inexistente e às vezes completamente inexistente. E aí, de uma hora para outra, você vê empresas que tiveram que fechar totalmente sua porta e tiveram que atuar totalmente em home office. Então, assim, tiveram que se reinventar, tiveram que buscar investimento, tiveram que olhar para outras formas para poder conseguir se adaptar a uma realidade de home office. Então a pergunta é, por que até então isso não já estava sendo produzido? Por que até então isso já não estava sendo trabalhado? E aí teve que começar do zero. Eu trabalho numa empresa que não tinha a mínima possibilidade de você trabalhar em home office até, sei lá, botar um ano atrás. Não existia essa possibilidade. E aí, de uma hora para outra, tudo se fechou. Não existia trabalho presencial. Então, o que você vai fazer? Vai botar as pessoas em casa e continuar pagando as pessoas? E o trabalho tendo que funcionar? Ou você tem que inventar uma maneira de criar um home office ou disponibilizar esse acesso remoto às pessoas? E essas empresas tiveram que fazer isso. Minha empresa, inclusive, uma empresa teve que fazer isso. Teve que se adaptar. Então, com certeza, esse marco, né, na nossa vida, né, vai transformar o mercado de trabalho nesse sentido. Já tem empresas que estão começando, já estão, né, mudando a sua forma, né, de acompanhar assim, o trabalhador, que antes trabalhava presencial e agora, depois dessa crise, vai começar a trabalhar de fato direto em home office. E talvez não tipo serviços em que a pessoa seja integralmente em home office, mas talvez que tenha, né, uma jornada de trabalho talvez parcial, uma parte em home office e outra parte presencial. Mas é interessante esse desafio que foi gerado e essa necessidade de gerar esse tipo de trabalho à distância. Porque hoje em dia, cara, isso, em relação ao trabalho, isso não pode ser desprezado. Porque a gente cada vez mais está tendo que buscar, sabe, novas oportunidades, novos trabalhos, se envolver em outras pessoas. O mundo, com toda essa questão de globalização, já não existe mais distâncias. A tecnologia, a internet, uniu tudo para um mesmo lugar. E o trabalho não pode ignorar esse ponto. Sabe, não faz sentido você, como muitas pessoas fazem aí, se deslocar de segunda a sexta. Tem pessoas que vai de Teresópolis, Petrópolis para o Rio, de segunda a sexta. Tem gente que vai de Rio Bonito e, sei lá, de um lugar mais distante. Eu saí de Cabo Sul para Botafogo, filho. Então, assim, não dá para botar uma jornada totalmente home office, totalmente à distância, beleza, então, mas crie alguns métodos, sabe? Proporcione algumas maneiras, talvez, como eu falei, que seja parcial isso, que a pessoa alguns dias tenha que ter um trabalho presencial, mas que consiga outra parte acessar remotamente, porque é necessário isso, cara. É o de agrado para todo mundo. É bom para o empregador, é bom para o empregado, é bom para vários, né, envolvidos nesse tipo de situação. E eu acredito que isso vai mudar daqui para frente e já está mudando. A quebra, né, desse tabu aí do home office, desse medo do empregador, e nesse momento agora ele teve que abrir mão disso, e eu tenho certeza que ele não se constrangeu e não teve infelicidades em relação a esse ponto. E isso vai melhorar daqui para frente, talvez até gerando mais vagas de emprego, porque não vai ter tanta dificuldade de distância. Isso é legal, porque a gente pode ver que você não deixa o empregado nem o empregador numa sinuca de bico, vamos dizer assim. Porque a gente ouviu de várias pessoas, nossa, eu vou ter que demitir tanta gente porque eu não tenho como pagar esse cara, porque não tem produção, eu não tenho o que fazer, não tenho como trabalhar, não tenho como sustentar. Então você mantém um equilíbrio ali entre o empregador e o empregado, né? Você mantém a sua empresa funcionando, porque se for um serviço que seja possível ser home office, porque a gente sabe que existem coisas que não tem como, né? Tipo, você não tem como produzir um carro em casa. Então, não dá. Não. Se você tem uma empresa que dá para ser home office, então você conseguir conciliar isso é importante, porque o trabalho que você emprega alguém alimenta uma família, ou até mais de uma.
né? Se a pessoa ajudar outras pessoas. Então, tipo, você sendo empregado ou empregador, você ter essa possibilidade é muito importante para as pessoas, né? Para você sempre conseguir ajudar. Aquela pessoa fornece o tempo dela, a força de trabalho e recebe um salário por isso, mas existe a parte humana da parada, de você entender que é por trás do empregado tem uma família, tem uma pessoa que precisa daquilo ali. Então, conciliar isso é muito legal para poder manter o salário, para manter a pessoa trabalhando, sustentando sua casa, sua família. O home office virou uma realidade, né? Porque existiam trabalhos que já faziam home office, né? Galera de programação, galera de design, galera de vídeo, essa galera mais alternativa, vamos dizer assim, né? Já era uma galera que já fazia um home office, já era uma galera que estava acostumada, mas os trabalhos mais formais tiveram que reinventar, né? Pessoal que não sabia como fazer isso, então teve que dar seus pulos aí para poder continuar trabalhando. E é legal ver essa mudança. E, e outra coisa que é legal também, além do home office, é a aula também em casa, né? O sistema EAD. Muitas escolas, a gente via escola, faculdade, um sistema do século passado, né? A gente dentro de uma sala, todo mundo enfileirado, tendo que aprender de um jeito, com um tipo de prova que até então era a mais correta possível, porque não conseguiam pensar em outras formas diferentes. E hoje pode ser apenas o início, né? O start para novas soluções de aula, novas soluções de passar uma prova, né? Que muita gente se questiona, cara, será que é justo, né? Uma prova que você senta e todo mundo tem que... E aí você reprova por uma questão. O aluno, uma criança que nasce com o celular na mão e quando vai para a escola tem que ficar usando caneta e papel para fazer, para estudar. Então, o mundo também tem desenvolvido isso também, né? No meio dessa pandemia. Caramba, a gente tem outras ferramentas de ensinar um aluno, de fazer ele aprender e tudo mais. Então, é legal como as nossas ferramentas se ampliaram, né, Show. nesse Agora meio tempo aí. vamos caminhar. A gente falou de mercado se reinventar, se organizar, da gente se reinventar como pensamento, da gente rever o que é prioridade, o que não é. E agora eu vou querer ouvir de vocês dois, a gente vai comentar sobre isso, né? Como que a igreja tem se reinventado nesse período de pandemia? Porque nós somos um sistema que não pode parar, vamos usar essa palavra sistema. Porque a pregação do evangelho ela precisa ser continuada, ela não pode parar, né? A gente sabe que tiveram centenas de milhares de problemas que nunca impediu a igreja de prosseguir. E hoje a gente está tendo mais um, porque a gente não pode se reunir presencialmente. Agora já tem flexibilizado, já pode semi-presencialmente, com um número limitado, mas foi um período de 3, 4 meses sem poder abrir as igrejas, né? Como as igrejas têm conseguido se reinventar sobre isso e o quão importante tem sido a internet para quem nunca tinha aberto nada numa igreja com relação à internet, com relação a redes sociais, o quanto isso pode ser importante para as igrejas hoje. Queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso aí. O papel da igreja, né, nessa missão dela, a missão que ela tem de evangelizar, de proclamar o nome de Cristo, ela tem que se comunicar com as pessoas, né? Isso é inevitável. Não existe igreja sem... Não existe proclamação de evangelho sem comunicação. O evangelho é baseado na comunicação. O evangelho é baseado no contato com as pessoas. Essa é o meio que você realiza o evangelho. Seja qualquer tipo de evangelismo que você for realizar, você tem que estabelecer comunicação, você tem que se relacionar com pessoas. E aí é isso que a gente está vivendo e experimentando aí, né? Você tem um período antes da pandemia, até com algumas igrejas, né, começando já a apresentar algum tipo de trabalho sendo desenvolvido na internet, mas a grande maioria se limitando a trabalhos locais. E não tem o menor problema disso. Só que a questão é, será que a gente estava alcançando o nosso maior patamar, assim? Será que a gente estava chegando no nosso melhor nível, realizando apenas o trabalho local? O trabalho local ele é de extrema importância para a igreja. E esse trabalho local é o que vai identificar a igreja. Só que até mesmo para o contato com o local é necessário o uso também da internet.
Antigamente, se você for ver antigos, né, pregadores e predetores e tal, você vai ver o hábito de se colocar em praças, sabe, pregando o evangelho. E isso em grandes cidades, isso se aplica muito. Mas você vai ver em alguns bairros praças vazias. Então, como que eu poderei me comunicar com essas pessoas se elas não estão mais nas praças? Como que eu poderia me comunicar com essas pessoas se elas não estão mais parando nas ruas, sabe? Vivendo nas ruas. E a gente observa muito isso em grandes realidades, aí, em grandes bairros. Essa realidade das pessoas nas suas residências. Só que a gente hoje tem um novo, né, um novo campo, um novo local de comunicação com essas pessoas. E esse local é a internet. Você vai chegar, vou dar um exemplo lá na roça lá. Você vai chegar lá no Largo da Ideia, tem uma praça na Largo da Ideia. Você, talvez aí num dia frio, você vai encontrar, tipo, 2 pessoas na praça. E olhe lá. Só que não tem só 2 pessoas num bairro inteiro. Porém, se você for entrar no Facebook, com certeza você vai ver ali, cara, centenas de pessoas do bairro online. Então, assim, a igreja, ela começou a perceber que ela precisa atuar também nesse campo. E não é atuar para poder alcançar o cara que está lá no Nordeste ou o cara que está lá na França. Ela tem que atuar nesse campo, né, da internet para alcançar o cara que está do lado da igreja. Porque esse cara não está saindo mais. A gente tem a ideia de internet como algo para alcançar um japonês. A gente tem a ideia de internet, você, porra, preciso da internet para falar com meu primo que agora está morando lá no Amazonas. Tipo, ela é essencial e é muito boa para isso. Mas a internet também se tornou um dos principais meios de comunicação entre os amigos, cara. Entre os familiares. Entre gente que mora numa rua e na outra. Entre vizinhos. Então, assim, a igreja, ela precisa enxergar a necessidade da internet para a comunicação local. Tá entendendo? Sim, sim. Existe essa necessidade de enxergar a internet como o meio de comunicação com a sua própria comunidade. De você chegar, minha igreja está instalada em tal bairro. A gente realiza, tipo, faz, né, as ações no bairro e tal, a gente tem os cultos, mas a gente também precisa ir para a internet, achar as pessoas do nosso bairro e a gente se reunir também com essas pessoas por ali. A gente contatar também essas pessoas, né? Porque isso foi esquecido durante muito tempo. E agora, né, de uma forma meio à força, as igrejas começaram a agir nesses lugares. E isso é muito bom, é muito ideal, justamente para alcançar, né, os nossos vizinhos, os nossos irmãos aí de comunidade que precisam desse evangelho e não estão mais nas praças. Eu vi uma parada numa das pregações do pastor Hugo, que é o nosso pastor de jovens, que ele disse que talvez a foto no Instagram seja o seu novo panfleto que você entrega na rua. A foto da igreja com o texto bíblico, com a dissertação. Naquele panfletinho que a gente recebia, como faço para ser salvo, o que acontece depois que eu morro. Talvez essa foto no Instagram, que seja postado com esse texto, seja o nosso novo panfleto. Isso que Eric falou, nossa nova forma de alcançar o irmão que está do lado da igreja, mas não pode sair. Eu acho que a maior dificuldade da igreja foi só ter percebido isso nesse momento de pandemia. Agora. Né? Porque a gente vê que a gente poderia estar muito mais engajado com essa questão de internet, alcançando os bairros ali, o seu bairro ou outros lugares. Né? Até pessoas da própria igreja que não podem mais estar no templo por alguma debilidade ou falta de mobilidade, alguma doença. Né? Então acho que faltou isso. E aí a igreja começou a ficar desesperada, porque e agora? O que a gente faz? Eu não posso abrir. Eu não tenho um plano. Aí que eles começaram a lembrar, muita gente, de nossa, existe a internet. O pessoal faz vídeo ao vivo, lá, live. E aí começou essa onda que você via as grandes igrejas que já estavam preparadas para isso, que já trabalhavam com internet, mantiveram seus cultos, porque já faziam isso. E as pequenas igrejas começaram a entender essa questão. E eu falo da importância disso até para o crescimento da comunidade, porque eu estava ajudando nas lives da minha antiga igreja, e eu ouvi isso que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Uma pessoa, uma membro da igreja veio falar, agradecendo a gente, cara, vocês não sabem o quanto eu tô feliz, porque fazia muito tempo que meu marido não conseguia assistir um culto. Porque ele não pode sair de casa por conta da doença, do problema que ele tem, ele tá debilitado, ele não pode sair de casa. E aquilo pra mim foi, eu virei pros moleques que estavam fazendo live comigo, tá vendo?
Vocês estavam querendo parar? Tá vendo o que vocês estão fazendo? E isso que a igreja precisa entender é a evangelização, né? A evangelização por internet, mas também a manutenção do corpo, né? Do ensino, da pessoa se Uhum. sentir ali ainda parte daquela comunidade, porque aquela comunidade também está ali alcançando ela, se esforçando para que ela consiga estar presente nos cultos, não presencialmente, mas assistindo, comentando, usando os comentários para se comunicar com os irmãos, para conversar, ter aquela conversa boa, aquela brincadeira legal, né? A gente vê nossos cultos online, por exemplo, o Deep, a galera se divertindo no chat ali, um brincando, rindo, zoando com o outro, coisa que a gente fazia presencialmente. E a gente se adaptando, né? E eu falo para as igrejas, cara, se não deu certo a primeira live, tenta de novo. E vai tentando até dar certo. E não para, sabe? Não para de fazer. Continua, porque faz com o propósito certo. De alcançar as pessoas e pregar o evangelho de Deus. Pregar o evangelho, alcançar as pessoas, fazer a manutenção do corpo da comunidade, sabe? Ensinar a sua comunidade, a sua igreja local. E faz com o propósito certo, mas mantém. E mantém o pensamento de fazer isso depois que isso acabar. Para continuar alcançando essas pessoas que não vão à igreja presencialmente. Mas quem sabe por isso um dia não consigam ir à igreja presencialmente, por esse alcance do bairro ali local. É muito importante esse ponto pra gente, né? Usar as redes sociais a favor do reino. Isso é muito, muito legal. Eu tô contemplada com a fala de vocês, não precisaria nem me estender. E um ponto também, quanta gente que nunca foi à igreja, mas tem um parente dentro de casa cristão, que durante essa pandemia, ouvindo a live, né, pôde entender um pouco do que é o evangelho, conhecer um pouco a palavra, né? E a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu tenho a fé enorme nisso. Então, quantas pessoas foram transformadas, né? Pessoas que nunca entrariam numa igreja, que nunca conheceriam o que é um culto, que tinham preconceitos e durante essa pandemia aí tiveram oportunidade através... tô no quarto, o esposo tá no quarto, a esposa na sala assistindo o culto e talvez de longe ouvindo o que tem sido passado. Então, só tiveram pontos positivos, ao meu ver, essa questão da inclusão da tecnologia, né, juntamente com a igreja. Muito legal, muito legal. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Ou podemos caminhar para encerrar? Só um último recado aí pra quem tá assistindo isso aí, né? Principalmente quem tá organizando live. Não se preocupa, cara, com quantidade de views, sabe? Com quantidade de pessoas que estão online na sua live. Porque nem todo mundo tem a mesma proporção, a mesma experiência. A gente olha muito, e eu já falei isso aqui, a gente olha para a internet, o que a gente entende como internet, como sucesso na internet, é essa quantidade exagerada, sabe, de números, de presentes, de online. A gente vai ver aí, vão ter lives aí de milhões de pessoas, cara. Sabe, vão ter lives de milhares de pessoas. Vai ter igreja realizando culto com centenas de pessoas assistindo. Só que pode ser que o seu caso seja um caso de 10 pessoas, de 5. Só que a gente precisa entender que por trás do número existe vida. E o que importa para a igreja é vida e não o número. O número só importa para o algoritmo e qualquer outra coisa que pessoas interesseiras vão se importar. Agora, a igreja se importa com vida. Então, se tiver uma pessoa ali online, sabe? E eu sei que isso é difícil de administrar, sabe? Essa realidade, de enxergar dessa forma. Mas se você vê que tem uma pessoa assistindo sua live, cara, e você saber, sabe? Você vê que tem uma pessoa ali mesmo, uma pessoa que está participando, você saber que é uma pessoa ali que está interessada naquela palavra, isso já é o valor da coisa, sabe? Já valeu a pena tudo que foi feito. É lógico que a gente tem que alcançar sempre mais pessoas, mas de modo a alcançar sempre mais vidas. E não sempre a obter maiores números, maiores recordes, ou sei lá o quê. Então, por trás do número, por trás de cada número, existe uma pessoa, cara. Eu sei que ela se torna muito pequena. Ela vira um número, um dígito. Só que a vida dessa pessoa é uma vida muito grande. E ela não pode ser expressa em nenhum tipo de algoritmo, nenhum tipo de caractere. Mas é uma vida de valor e que importa para Deus.
Então, valorize seu público aí. Isso é muito E é benção. importante. Isso é muito importante, Amém, cara. amém. É isso. Se tiver uma pessoa só, faça uma live como se fosse para 1 milhão, uma igreja lotada. Foi o que eu aprendi muito. Eu aprendo muito sobre isso por conta meu pai foi pastor de igrejas muito pequenas, então a gente vai aprendendo sobre isso, sobre vida, sem se importar com a quantidade de gente. Mas a quantidade de pessoas que são impactadas pela mensagem do evangelho são transformadas por essa mensagem. Se essa única pessoa for transformada pela pregação que está sendo feita do evangelho naquela live, você já ganhou a tua live. E é isso. E isso tem que continuar. Verdade. Então, cara, isso é muito importante. Muito, muito, muito. Essa fala de Eric é muito importante. Então é isso, pessoal. Compartilha com todo mundo. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado a vocês dois mais uma vez. Vocês são incríveis. Eu amo estar aqui com vocês, gravando isso aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu, Prazer é gente! nosso.